criança, acolhe uma criança durante bastante tempo e por diferentes razões, o que é raro na França, mas por diferentes razões, acaba que o Estado vai dar o abandono daquela criança e a criança vai poder ser adotada. Se ele já está em família acolhedora, a família acolhedora vai poder adotar, ela vai ter a prioridade na adoção daquela criança. Né? Não do caso de parto anônimo, mas mais tarde, ela estando com uma criança, se ela desejar, né, ela pode adotar essa criança. Então, para voltar aqui a falar dessa questão do afeto, né? Dos múltiplos afetos que acontecem entre uma criança e na sua família de acolhimento, né? Porque um dos múltiplos afetos por exemplo, a criança ela fica dividida, né? Sobretudo em acolhimentos a longo prazo, ela fica dividida. Ela tem, por um lado, a fidelidade à família de origem, que ela continua vendo de vez em quando, né? Embora, em muitos casos, mesmo tendo visita mediatizada, mesmo tendo ajuda mesmo financeira para levar a criança para o final de semana para casa, enfim, mesmo sendo muito balizado esse terreno das famílias de origem com a criança, acontece muito das famílias negligenciarem a criança. E a criança fica lá meio largada da família de acolhimento e tal. Então, a família de acolhimento, ela vai também sofrer, em muitos casos, com a criança, né, desse desleixo da família de origem, né? Então, há situações em que a gente percebe, eu acompanho famílias de acolhimento, por exemplo, em supervisão, a gente chama aqui análise da prática. Eu tenho 3 grupos de famílias de acolhimento que eu acompanho regularmente, uma vez por mês eles vêm falar dos casos mais difíceis, e a gente vê, né, quando uma família chega e que ela está afetada, ela está sofrendo, né, por um caso que ela está acompanhando. E às vezes o sofrimento vem do sofrimento da criança com a sua família de origem, né? Às vezes a gente percebe, não é tanto que eu tenho problema com essa criança, eu não tenho problema com ela, está muito bem, mas eu vejo que quando ela está esperando que a família dela se manifeste e não se manifestam, ela sofre. Eu vejo que ela, por exemplo, vai para a visita mediatizada, ela chega lá, os pais não vêm, a família está lá esperando os pais, que também não telefonam para avisar que eles não vão vir. A criança sofre. Então, existe um sofrimento assim por tabela, né? A família de acolhimento sofre pelo lado da criança, a criança sofre também pelo seu lado, ou seja, um universo de sentimentos muito complexo que vai acontecer dentro desse contexto de famílias acolhedoras, né, com os casos. Fala, Fernanda. Marlene, como é que está a discussão sobre la durée, assim, o tempo de uma medida de família de acolhimento, assim, porque no Brasil existe o espírito das discussões que eu consegui acompanhar no meu terreno de pesquisa em São Paulo, através da ONG Fazendo História, que faz um pouco esse projeto, né, das famílias acolhedoras. Pelo que eu consegui acompanhar da discussão sobre família acolhedora, é um tempo muito preciso, assim, realmente feito para ser um acolhimento provisório. E parece que são 2 anos, é isso? 2 anos máximos, assim. 2 anos máximos. Com crianças menores, principalmente, né? Sim. E com outras questões também, por exemplo, aqui eu percebo que tem um atravessamento financeiro, né?
No Brasil, também a família recebe um salário, mas é um perfil mais classe média, que acabam aderindo, né, se interessando pelo projeto, né? E aqui eu já entendo que é um outro, que não é tão classe média assim. Então tem questões transferenciais aí, né, imbricadas, né? Então eu queria perguntar assim para você, né, para nós que estamos no campo aqui, é um dispositivo que, se realmente não levar a uma discussão séria a respeito do tempo, acabam gerando prolongamentos perigosos, né, do ponto de vista psíquico. A questão aqui, Fernanda, é o seguinte, é que a gente sabe que a criança francesa ela é rarissimamente adotada. Então, o que fazer, que isso é uma questão, né? Isso é uma questão. O que fazer das situações em que a família de origem da criança não pode receber a criança de volta, né? Por exemplo, no meu trabalho, eu trabalho chama grande complexidade, como é que chama? Não, como é que chama? Alta complexidade. Alta complexidade, trabalho com alta complexidade. O que fazer de situações... Você está falando da EMO? Da EMO. Da EMO é média complexidade. Média complexidade, mas significa que existe, porque aqui na França a gente não chama risco. O juiz trabalha com a família quando a criança está em situação de perigo. Risco é a prevenção. Perigo é o que é o caso do meu trabalho, é quando o juiz, né, obriga, né, tem obrigação da intervenção da justiça. E ele pode, durante essa medida, ter digamos assim, dar o abrigamento, decidir pelo abrigamento da criança. Abrigamento, alta complexidade. Sim, mas aí passa para outro nível, vocês têm razão, passa para outro nível. Porque se você falar em meio aberto, quer dizer que não há acolhimento, né? Se é um AMO... Não há acolhimento, pode haver durante o andamento da medida, a gente pode pedir o abrigamento da criança. Isso, né? Aí vira. Bom, em todo caso, o que acontece é o seguinte, a criança ela vai ser acolhida, seja em abrigamento institucional, seja em abrigamento familiar, acolhimento familiar. Aqui na França, o Brasil acha que 40 mil crianças acolhidas é um número muito grande. Aqui na França existe 150 mil crianças abrigadas, retiradas das famílias. Tem uma pergunta de... Fala, Mariana. Tem uma pergunta da Laura. Fala. Ela quer saber, Marlene, a partir do que você falou agora de pouco, caso, uma vez que foi mencionada a questão do parto anônimo, seguindo a legislação francesa, ela gostaria de saber a sua opinião sobre os efeitos disso para a criança. Tá. Ela vai ter acesso às origens, ou às informações sobre a sua origem, ou ela nunca vai ter acesso? Sim. E que efeitos isso pode ter em termos da ausência de informação sobre a sua ancestralidade? Eu vou responder. Laura, eu vou responder, mas eu vou terminar aqui esse assuntinho essa questão do fato das crianças ficarem separadas das famílias e de não voltar para casa. Porque não é, mesmo as famílias sendo muito ajudadas em termos sociais, o que se constata é que muitas famílias não podem receber a criança de volta, não têm condição de receber a criança de volta. Ou seja, fazer o que com essas crianças, então? Então, como não existe adoção na França, praticamente, muito pouco, né, isso é uma outra questão, mas o que vai acontecer é que a criança ela vai ter que ficar abrigada. E ela vai ficar abrigada, às vezes a vida inteira, como já evoquei, né, como já falei. Então, não tem outra solução. Quer dizer, atualmente na França não tem outra solução. Né? Ela vai continuar, quer dizer, não tendo relação, tem muitas crianças que vão crescer assim, com pouquíssima relação com a família de origem, mas elas não perdem a filiação. E se a família de origem quiser se aproximar, ela se aproxima. Então, onde não existe aproximação da família de origem, é porque realmente eles não têm condição de manter esse vínculo. Né? Isso é super importante de dizer. Né?
Agora, para responder a pergunta da Laura, né, sobre o bebê nascido de parto anônimo, a lei francesa, que isso não é atual, isso desde a Revolução Francesa, que existe o direito à mulher de dar à luz de maneira anônima. Essa lei foi renovada, repassou várias vezes, a última versão que nós conhecemos data de 1993, mas a criança, ela não tem o direito, a mãe, ela tem o direito de não deixar nada da identidade dela. A criança não tem o direito de processar a mãe, porque a filiação é rompida, ou seja, a criança, ela não sabe de quem ela nasceu. Ela só vai saber de quem ela nasceu se a mãe biológica, e isso ela pode fazer na maternidade, faz parte do trabalho da maternidade trabalhar com a mãe biológica nesse sentido, se a mãe biológica deixar um envelope lacrado no dossiê da criança, que vai ficar guardado até a maioridade da criança, e a criança, se aquele sujeito, depois da sua maioridade, decidir de vir buscar vir em busca de alimentos das suas origens, ela pode vir, né, consultar na administração francesa, sabendo-se que, de qualquer maneira, a filiação não vai poder ser estabelecida. A filiação é rompida definitivamente. Ela pode obter a identidade da mãe que fica no dossiê dela. Essa mãe pode também se recusar de encontrar o filho ou a filha biológica que ela deixou por trás. Enfim, e aí é a questão para a criança, né, para o sujeito, para o adulto nascido nesse tipo de situação, trabalhar essa questão do abandono, que é, na lei francesa, um abandono radical, porque é um direito da mulher, né, de não voltar atrás da sua identidade,